Olá, bem-vindos e bem-vindas. Nós já vamos dar início às 20 horas à nossa live sobre o tema autocuidados em tempos de pandemia. Então eu já estou fazendo aqui já a nossa live, já começando para a gente dar início pontualmente à mesma, tá bom? E a gente vai dar início com o Daniel, que é psicólogo. Então eu vou deixar aqui já ligado para que nós não tenhamos grandes sobressaltos, grandes problemas para ministrarmos nossa live. Quem já for chegando, já vai entrando, já pode já dando um oi, né? E a gente já vai iniciando a conversa daqui a 10 minutinhos. Eu estou só esperando a chegada do nosso convidado, o Daniel. Daqui a pouco a gente já adiciona ele e dá início à nossa conversa. Abba, eu pertenço a ti. Bem-vindo, bem-vinda. Nós vamos dar início à live às 8 horas. Nós já abrimos aqui o link para que as pessoas possam ir chegando e possam ir participando. Olá, bem-vindo, bem-vinda à live. Já vai começando. Às 8 horas em ponto nós daremos início à nossa live, mas eu estou deixando aqui o link aberto para que nós possamos fazer uma interação mais tranquila, né? Pelo menos aqui, né? Eu estou aqui no bairro, no Jardim Benoit, né? Em Santana de Parnaíba. Tá dando picos de energia aqui por causa da chuva, né? Acontece, né? Então, assim, por isso, se cair a conexão, se cair a rede em algum momento aí, de alguma maneira, a gente vai recuperar a rede novamente. Estou fazendo aqui com o meu 3G. Na verdade, deixa eu tirar aqui do Wi-Fi. Acho que nem precisa. Na verdade, a gente está fazendo aqui os ajustes, tá bom? E já já a gente inicia a nossa live sobre o tema dos autocuidados em tempos de pandemia, ok? Vamos só esperar o Daniel entrar, que é o nosso convidado de hoje. Esperar também a professora Andrea Rangel entrar para a gente dar início à nossa live. Deu uns bons picos de energia aqui, hein, gente? Deixa eu só ver quem é que tá. Bem-vindo, bem-vinda. Eu já abri o link da live mais cedo para a gente não ter problemas de conectividade como nós tivemos na live de ontem. Estamos aí no aguardo que o doutor Daniel, que é psicólogo, ele vai entrar na live hoje com a gente e vai conversar com a gente sobre autocuidado em tempo de pandemia, sobretudo pensando na questão das relações educacionais e relações familiares, tá bom? Pode ir se achegando, vá conectando, vá permanecendo conosco,
e nós vamos ter uns bons papos, umas boas conversas, que vai ser tudo muito legal, ok? Estamos aqui. Olá, tudo bem? Estamos aqui na nossa tentativa da live. Tentativa não, né? Vamos fazer essa live. Ontem vocês viram, quem participou da live de ontem foi muito participada, graças a Deus, muito bem participada. Viu que a gente teve alguns problemas de conexão, né? Por causa da chuva e essa coisa arada toda. Então, está chegando, dá um timezinho, às 20 horas a gente começa o nosso bate-papo, ok? Olá para quem está entrando aí. Agora às 20 horas nós vamos começar a nossa live e eu espero que vocês gostem, que vocês curtam bastante a nossa interação, a nossa conversa. Vai ser um momento muito bacana, muito bonito, como foi a live de ontem, né? Vamos fazer aqui a live diretamente pelo Facebook. A gente ia fazer pela plataforma, mas nós vamos fazer diretamente pelo Facebook essa live. E hoje nós vamos falar de autocuidado em tempo de pandemia. Nós estamos aqui aguardando o nosso convidado estar disponível aqui para ser. Estamos aqui no aguardo, tá bom? De que os nossos colegas debatedores possam entrar aqui na nossa live. Bem-vindo, bem-vinda. Quem já está chegando aqui na live de hoje, nós vamos falar sobre autocuidado em tempos de pandemia. Eu vou pedindo, por favor, vá se apresentando aí, colocando de onde é, se é professor, se é pai, se é educador. Pode ir colocando, se alguém já tem alguma pergunta prévia sobre o tema da live de hoje, que é autocuidado em tempos de pandemia, você já pode ir colocando também, né, a sua pergunta. Hoje nós teremos o Daniel, que é psicólogo, e ele vai nos ajudar a lançar aí algumas luzes, né, sobre as muitas dúvidas que nós temos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Cláudio, né? Eu idealizei essas lives como uma forma de ajudar as pessoas, né? Primeiramente como forma de comunicar, né? O Dom Luciano de Almeida disse que a gente não podia ficar nunca sem se comunicar, que mesmo quando a gente se reunia que não decidia nada, se nós estamos nos comunicando já está bem, né? Então a primeira função da live é comunicar, estabelecer diálogo. E a segunda é trabalhar sobre o autocuidado em tempo de Covid, tá bom? Nós já vamos dar início à nossa live. Estou só aguardando o Facebook autorizar a entrada do Daniel, tá bom? Só um momento. Vamos ver aqui. A gente vai aprendendo, né, gente? Só que esse negócio parece que cada dia funciona de uma maneira diferente. É um trem de doido, né? Tecnologia é trem de doido. Como que eu faço para adicionar os participantes? Deixa eu ver. Adicionar. Não tá indo. Ok, nós estamos só no aguardo do Facebook liberar, tá bom? A participar. Bem-vindos, bem-vindas à nossa live. Tenha um pouquinho aí de paciência. Eu sou o professor Cláudio,
Hoje nós vamos falar sobre autocuidado em tempos de Covid. Vamos falar sobre autocuidado, sobre tudo no que se refere à saúde mental, né? Tanto de professores, quanto de pais, quanto daqueles que exercem o serviço educacional. Aqui nessa live de hoje vai ter debatendo conosco o Daniel, que é psicólogo. Ele trabalha no Instituto Federal de Minas Gerais, né? E ele também é coaching, né? E ele vai falar conosco hoje, né? Quais são os processos, quais são as principais doenças, quais são as principais causas de depressão e outros distúrbios que a gente pode enfrentar neste tempo de pandemia. Estou só esperando o Facebook me dar permissão para convidá-lo aqui e já já ele entra. E ele também é coach, né? E ele vai falar conosco hoje, né? Quais são os processos, né? Só estamos esperando o Facebook nos autorizar a entrar aqui. Quais são as principais doenças, quais são as principais causas de depressão e outros distúrbios que a gente pode. Bem-vindos e bem-vindas à nossa live, bem-vindo quem está entrando agora. Já já nós daremos início assim que nós conseguimos chamar o nosso convidado aqui para a nossa live. Vamos ver aqui. Deixa eu só. Virei a câmera, vocês viram um pouco da minha cozinha, né, gente? Tá bagunçada que tá uma beleza. Ai, ai. Ai. Deixa eu só ver se aparece. Boa noite a todos, boa noite a todas. Deixa eu só, já estamos já. A gente já está aqui conseguindo achar qual é a questão técnica e a gente já vai convidar o nosso professor Daniel para participar aqui. Isso agora eu acho que vai. Vai. Isso já está. Professor Daniel, você já está. Eu já cliquei aqui e já consegui te incluir. Já consegui te incluir. Eu acho que agora vai, hein, gente?
A gente vai levando uma surra, né? Ontem deu mais certinho. Pera aí. Pronto, Daniel, já te incluí. Tem que clicar alguma coisa aí? Ah, você tem que aceitar. Eu cliquei aqui para te incluir, aí você recusou. Isso. Eu te adicionei. Acho que agora vai. Aleluia, Oh, consegui, né? conseguimos! Meu Deus, nunca vi um problema técnico tão difícil assim. Oh, Deus! Que Vamos enquadrar aqui. bom! Gente do céu! Posso ouvir um amém, um glória a Deus, um aleluia? Amém. Acho que eu tô olhando pro lado errado. Peraí. Tá olhando pro lado errado? Como assim? Vou olhar onde, hein? Aqui, né? Pessoal, Gente, desculpa, porque realmente eu tive bastante dificuldade de entrar aqui ao vivo, tá? Mas deu tudo certo. O Maxwell também nos ajudou, tá aí junto conosco na live também, né? Os maridos têm que ajudar, senão a gente não dá conta de fazer nada, manda o Maxwell aparecer aí um pouquinho né? pra gente ver ele. Ele tá inadequadamente vestido no Melhor momento, não. então não vai ter como, porque Valadares, o calor que faz aqui, você já viu, né? Gente, então nós vamos dar início aqui à nossa live. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Só um minutinho, Claudio, deixa eu só ajeitar meu tripé aqui do meu ring light aqui, que ele Tá. tá baixando. Ele tá caindo, caindo. Sejam Acho que vai bem-vindos, dar certo. sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Obrigado, Cláudio, pelo convite também. Desejar boas-vindas para quem está aí esperando a gente, né? Acho que falar de autocuidado também é persistência, não é verdade? A gente está a todo momento não desistindo das coisas, né? Eu acho que a gente sempre aprende alguma coisa com tudo que a gente vivencia, não é verdade? Exatamente. Essa live, então, ela faz parte de um ciclo que a gente está fazendo aqui pela página. É um ciclo de debates Aham. no qual a gente está falando sobre relações interpessoais, sobre processos educacionais e agora hoje nós vamos falar sobre autocuidado. É, como toda a nossa live tem como um pano de fundo este contexto que nós vivemos de pandemia, né? Por isso, esteja Uhum. conosco hoje, acompanhe o debate, faça suas perguntas, tire suas dúvidas. O Daniel ele vai falar sobre a formação dele, mas é um excelente profissional e ele pode nos ajudar nesse sentido. Então, vamos dar início para a nossa live, sem mais delongas, sem mais demoras. Daqui a pouco eu vou Nós colocar que já também temos muito para conversar, né? a professora Andréa Rangel, também vou colocar daqui a pouco para debater conosco aqui na live. E aí, Ah, ótimo. então, para quem não me conhece, sou o professor Cláudio Ventura. Eu sou formado, o pessoal fica me zoando por causa disso, né? Mas em Geografia, em Pedagogia e Administração. Sou pós-graduado em Uhum. Gestão de Políticas Públicas de Gênero e Raça. Eu sou mestre em Educação e doutorando em Geografia pela USP, né? E sou educador, sou um curioso, gosto de conversar, gosto de interagir. Tenho uma filhinha de 11 meses, que já está com 4 dentinhos e andando, você acredita? Adiantada, né? E Nossa, também o meu tempo passa marido que está rápido. aí ouvindo a nossa live. Então, eu queria também que o Daniel se apresentasse para a gente começar a nossa conversa. Lá de longe! Pois é, para aqueles que não me conhecem, né? Primeiramente é um prazer estar aqui junto com o Cláudio, né? O Cláudio poderia dizer um grande amigo, né? Que conheci há pouco tempo, mas uma pessoa muito bacana, um, um profissional de uma mente muito aberta, né? Uma pessoa muito capaz e muito sensível para as temáticas do momento, né? Eu sou Daniel Pedrosa, sou psicólogo, também tenho formação em coaching também, coach psychology. No momento, eu atuo, né? Eu sou servidor público federal do Instituto Federal de Minas Gerais. Eu atuo como diretor de desenvolvimento de pessoas, então na área de gestão de pessoas, de RH, com os processos tanto de pessoal quanto de capacitação, desenvolvimento, né? É minha área de atuação profissional diretamente, mas também sou psicólogo e atuo com psicoterapia, com processos de coach também. Minha formação ainda não é tão ampla como a do Cláudio, né, mas fiz muitas formações em relação aos processos de gestão de pessoas e na psicologia
o que mais me chama a atenção é o desenvolvimento das pessoas, né? Então, eu gosto do tema de ver as pessoas desenvolvendo, de ver as pessoas abrindo, né, para os processos, abrindo para as perspectivas da vida. Eu acho que isso é o que é mais de bonito no ser humano, porque a gente tem visto muitas coisas ruins, né, alguns aspectos negativos do ser humano, né, mas eu tento olhar sempre o lado positivo, que as pessoas sempre têm algo para desabrochar, sempre tem algo para poder mostrar, sempre tem algo para poder agregar na vida uns dos outros, né? E esse tema do autocuidado é um tema muito importante, principalmente nesse momento com a pandemia, né, com o isolamento social. As pessoas têm buscado realmente mais ajuda, ajuda profissional, ajuda com os amigos, né? As relações pessoais têm sido um tema mais recorrente e as pessoas têm dado um pouco mais de valor para si mesmo e para os outros, né? Então, assim, espero poder contribuir com esse bate-papo e muito obrigado pelo convite, Cláudio. Então, hoje na nossa live, a grande pergunta que nós vamos responder é quem cuida de quem cuida, não é? Nós vivemos então uma situação de pandemia e que, sobretudo para nós que somos aqui do Brasil, é algo que é fora do que é uma rotina para a gente. Se você pensar uma perspectiva de Estados Unidos, de países europeus, que são países que passaram por guerras, passaram por grandes convulsões sociais, passar por períodos em que você fica em casa, trancafiado, por exemplo, nos Estados Unidos é comum, tanto em períodos de guerra, quanto, por exemplo, quando tem as intempéries, né, neve e etc. A Uhum. Os desastres Europa naturais, né? a Europa passou por duas grandes guerras e por aí vai mundo afora. E nós aqui, brasileiros, América Latina, nunca passamos por uma guerra, nunca tivemos nossa mobilidade restringida ou delimitada ou proibida. Certamente os impactos psicológicos, sociais e mesmo econômicos do contexto que nós vivemos, eles são muito mais graves e diferentes aqui no Brasil do que em outros países. Daí a necessidade que a gente tem despertado para alguns aspectos da nossa vida, da nossa vivência, que a gente não se atentava antes. E hoje o aspecto que nós vamos debater é o tema do autocuidado, né? O autocuidado em tempos de pandemia. Mas qual autocuidado desse? Qual autocuidado nós vamos falar hoje? Né? Não obstante a importância de nós falarmos sobre higiene, de uso de máscara, de lavar as mãos, de metragem que nós devemos manter de distância de outras pessoas e etc. Hoje, nós queremos falar do autocuidado no que se refere à saúde mental. Se, por um lado, esse contexto de pandemia ele gerou um afastamento social em relação aos ambientes em que nós circulávamos, por outra perspectiva, ele gerou um adensamento, ou um agravamento, ou uma intensificação das relações sociais, daquele convívio nosso que era mais estreito. Trocando em miúdos, sem ficar professorando, sem ficar enrolando. A gente tem que conviver mais com a família. Teve que conviver o esposo Certo. ficar trancado com a esposa, ambos ficarem trancados com os filhos, às vezes com a sogra, com a mãe, com a tia, em quarentena. Né? Então, como que isso reflete-se na nossa vida? Quais são as implicações? Né? Então, eu queria começar aqui, né, conversando com o Daniel sobre o que é esse tal desse autocuidado, de onde vem isso? Né? Nós temos ouvido muito essa expressão, né, sobre autocuidado, mas de onde vem isso? Como que se aplica isso na nossa vida? Cláudio, você falou algo importante, porque em outros países, em outros momentos, né, as pessoas já passaram por essas situações graves de isolamento, de perdas, né, de catástrofes sociais, catástrofes ambientais também, né? E realmente na América Latina, no Brasil, pessoal, vamos falar de Brasil, né? Nós ainda não tínhamos vivido, pelo menos a nossa geração não viveu isso de perto, né? E a América Latina tem uma característica diferente, que a gente tem uma proximidade muito grande, a gente é muito do abraço, do aconchego,
do aperto de mão, quer estar junto, quer fazer churrasco junto. E a gente gosta da família, né? A gente gosta daquele ambiente familiar, a gente gosta de estar junto uns com os outros. Mas eu vejo que as pessoas, de alguma forma, estão resgatando, estão revendo o seu valor de família. Porque eu ainda acho que a gente ainda era muito externo, ainda era muito para o outro, e não tanto para si mesmo, né? E aí o autocuidado que você falou, já é muito importante a gente discutir isso, que na realidade é um cuidado de si mesmo. Eu penso que nós aprendemos muito a cuidar do outro, né? Sempre olhar para o outro, o que o outro está precisando, o que o outro está querendo, né? Como que o outro está se sentindo. A gente às vezes vai falar na terapia, né, sobre algum problema pessoal. E a gente fala tudo sobre o outro. Ah, que o outro fez, que o outro aconteceu, que foi assim, que foi assado, mas nem sempre a gente consegue dar nome para o nosso sentimento, para o meu, para o seu sentimento. O que você está sentindo nesse momento? O que você está vivendo? Então, o autocuidado é um olhar para dentro de si mesmo, é um olhar para as suas necessidades, um olhar para as suas vontades, para os seus valores, né? E isso se dá no dia a dia, nas pequenas coisas mesmo. E uma das principais questões do autocuidado, né, é saber, muitas das vezes, dizer não. Colocar um limite, né, colocar um limite para aquilo que eu sou capaz de fazer e também colocar um limite para aquilo que o outro é capaz de fazer comigo. Né? Então, o autocuidado começa por aí. Ele começa por uma autovalorização, né? Revendo os seus limites, revendo também aquilo que você pode, então, avançar mais, conseguir mais, né? Porque às vezes a gente fica muito, muito raso nas nossas relações, na nossa vida pessoal, profissional. A gente não vai além daquilo que a gente está acostumado. É a zona de conforto que a gente chama, né? E muitas das vezes a gente pode dar muito mais do que a gente está dando e a gente fica estagnado, né? E vem algumas situações da vida, como essa, por exemplo, do isolamento, em que nos coloca obrigatoriamente em contato com a gente, lá dentro, né? Conosco mesmos. Então, nos obriga a pensar um pouco mais além daquilo que a gente estava acostumado a fazer, aquilo que a gente estava acostumado a pensar. E a partir de então, a gente precisa rever nossa postura, precisa rever o nosso papel, né? Tanto conosco mesmo quanto para os outros. E eu acho que esse momento de isolamento, ele é um momento importante para a gente olhar para dentro da gente mesmo. E a gente estava muito acostumado a olhar sempre para fora, para as necessidades do mercado, necessidades da sociedade, o quanto que a sociedade nos cobra, o quanto que a família nos cobra, né? O patrão, a organização, a instituição. Então, a gente agora está fazendo o caminho inverso. E isso, Cláudio, tem pessoas que não estão dando conta disso. De fato, o número de procura pela terapia, pela psicoterapia, por outros processos também de autoconhecimento, né, que são muito variados, eles estão sendo muito procurados. Porque as pessoas estão entrando numa fase de ansiedade, de angústia, até mesmo depressão também, muitas das vezes, né? Porque não é só a convivência uns com os outros, né? Mas também o que essa convivência causa dentro de mim. Porque o outro, ele não é capaz de fazer nada comigo. Na realidade, sou eu que me sinto incomodado com aquilo que o outro faz, né? Aquilo desperta em mim coisas boas ou coisas ruins. Então as pessoas precisam saber lidar com isso. E nem todos nós estamos prontos para poder lidar com isso, né? Alguns um pouco mais avançados pelo autoconhecimento e outros um pouco menos. Então são muitas variáveis do autocuidado, né? Uhum. E uma das coisas que a gente fala, que a gente tem percebido, é que essa crise ela gera alguns resultados que são às vezes espantosos. Entre eles, eu acho que um ponto que você tocou aí é o confronto com o meu próprio eu, com a minha existência, né? Eu estava logo quando começou toda essa crise aqui em São Paulo, pelo menos, né? Começou a fazer muito frio, muito frio, muito frio. E eu falei, preciso de comprar roupa para bebê. E Uhum. aí eu fui procurar uma loja para comprar roupas para minha bebê. E eu não achei nenhuma loja aberta com dinheiro na mão. E Aham. aquilo foi me dando uma angústia tão grande, e fiquei pensando, nossa, a gente trabalha, porque nós vivemos uma sociedade na qual o imperativo é o trabalho, né? Nós somos Sim. talhados e feitos para a ação. E, inclusive, a inércia, ela é vista como vagabundagem, né?
Meu pai, e É, trabalhos que são valorizados são trabalhos que não intelectuais, né? Meu pai falava assim, meu pai falava assim, eu lembro que eu consegui um emprego de uma assessoria ambiental, quando eu dava aula já, né? E meu pai falou assim, ah, que bom que agora você não vai só dar aula, vai trabalhar, né? Porque entendi. É, existe uma lógica de que o trabalho mental não é trabalho, né? Então, assim, somos a porque o sociedade... produto dele não é visto na hora, né? O produto dele, ele é longo tempo, Exatamente, é mais subjetivo, né? Não é tático assim, né? A gente não percebe ele tatilmente, exatamente. né? Então, assim, o primeiro ponto é este, né? Eu acho que todos nós nos vimos confrontados com seus limites. O limite da sua produção, Sim. o limite do seu consumo. O limite do consumo é quando você tem para comprar e não pode comprar, né? Porque a lógica que é Uhum. construída na nossa cabeça é que em você tendo dinheiro você pode comprar. Agora, nesse momento, e muitas vezes nós tivemos dinheiro e não pudemos comprar. Tivemos que ir para a internet, gastar outros. Nesse momento a gente fica até revendo se eu posso ter tantos mil, sei lá, tantos na conta e de repente aquilo não servir para nada, porque o meu recurso está lá, se eu adoecer, por exemplo, vai estar no hospital, não interessa se eu tenho dinheiro ou se eu não tenho, todos são tratados de igual, né? Então, de Exatamente. fato, o dinheiro também, que era o imperativo, eu tinha ali o dinheiro na mão, eu fazia ou não, deixava de fazer ou não, comprava, acessava, né? Criava. Agora, não necessariamente é o dinheiro que vai mandar. Por outro lado, também, nós estamos invertendo uma ordem agora para que as compras sejam feitas pela internet, por exemplo, por telefone. Então, o mercado também está criando outras oportunidades e outras formas de atrair também. Você gaste o seu dinheiro que você continue tendo esse poder, né? Essa ficha na mão. E aí você tocou num assunto interessante, Claudio, que quantas pessoas não baseavam o seu poder, né, a sua própria felicidade, nesse poder de compra, né? Nesse poder de acesso às lojas, acesso ao mercado, acesso a um produto, né? E o quanto que a compra, o dinheiro, né? A compulsão pela compra, muitas das vezes, né? Ela, ela causa uma adrenalina na gente. Você comprou, você fica adrenalina, você fica, nossa, comprei, que bom e tal. E de repente agora, como você disse, você viu sem poder comprar algo que era necessário para você, né? E quantas pessoas que se viram então, peraí, mas eu não posso ir no mercado, não posso ir numa loja, não posso ir no shopping? Não, não pode. Agora é um momento de isolamento social, é um momento de você ficar dentro de casa, né? Então, o seu dinheiro pode não ter tanto valor quanto tinha antes, de fato, e era uma moeda de poder para muitas pessoas, né? E Exatamente. isso é o que Freud fala que é um golpe narcísico muitas das vezes, né? Porque é um golpe dentro do nosso narciso, do nosso ego, né? Do nosso eu, que às vezes ele é narcisista. Não, eu posso, eu quero e eu vou comprar. Não, não é bem assim. Você tem um limite, um limitador também que a vida está colocando por uma série de questões, né? Então, lidar com esse limite, nem todas as pessoas estão preparadas, mas existe saídas para isso, existe psicoterapia, existe outras formas de poder lidar com essa limitação também, Olha né? Para só, poder ter saúde mental, como você disse, né? né? Olha só o que as pessoas estão dizendo. A Aline está dizendo aqui, a Aline Maurício dizendo que neste momento a gente tem que saber lidar com as frustrações. O Isaac está Aham, dizendo que o simples ganhou evidência na pandemia. E a perfeito. Selmina está falando que a gente está passando por um novo modelo de vida, é uma revisão de tudo em nossas vidas. Então, É olha verdade. só que interessante. Nós somos, eu acredito que nós vivemos uma sociedade entorpecida. Você tocou num ponto muito interessante. A gente tem muito apesar das pessoas dizerem que a gente vive numa sociedade egoísta, mas é muito o contrário disso. Eu vejo que nós vivemos meio que diluídos no outro. Nós vivemos sempre em busca do outro, alimentar o outro, obedecer o outro, satisfazer necessidades do outro. Esse outro, seja meu Sim. patrão, seja meu esposo, seja meu filho, seja minha filha, e seja etc. E seja outra, quem quer que seja. O segundo ponto é que a gente agora tem limitação de
de compra, limitação de circulação e etc. Então, tudo isso atrapalha aquela constante fuga que nós vivíamos de nós mesmos. Eu acho que tem jogado muitas pessoas em crise nesse sentido, né? Se ver como ser humano, se ver e muitas em crise, porque não é fácil, né? Você lidar com a dor de ser você mesmo. Né? Não é fácil você lidar constantemente com a dor de ser você mesmo. Né? Então, assim, aí a Kátia pergunta, né? Neste momento em que nós vivemos, esse confronto todos que nós estamos sinalizando aqui, como resguardar, como manter a saúde mental, né? Tendo em vista que nós temos essa crise narcisíaca aí que você falou, muito interessante, né? Tendo em vista que nós nos percebemos e passamos a nos entender que nem a nossa inserção no capital é capaz de nos garantir todas as benesses que este capital que nós produzíamos dizia que nós íamos ter. Então, a gente lida com um ambiente um pouco de frustração. Como garantir saúde mental nesse ambiente? A pergunta da Kátia. Olha, Cláudia, é um processo. Não há uma receita de bolo e nem não há como também a gente ir na prateleira da farmácia e comprar um Frustradex, né? Não tem como, infelizmente, né? Infelizmente não existe um remédio, uma pílula que a gente tome e consiga reaver de novo a nossa saúde mental. É um processo. E as pessoas às vezes têm medo desse processo, têm medo de confrontar-se com esse processo, né? Hoje eu vi uma postagem de uma psicóloga que eu sigo, ela fala que você não vai para ouvir a psicóloga ou o psicólogo, você vai para a terapia para se ouvir, né? Então é preciso que a gente aprenda a se ouvir. É só com o psicólogo que eu me ouço? Não. Mas com o psicólogo você consegue ter um acesso muito mais profundo às suas próprias questões. É um ambiente livre, um ambiente com isenção de uma certa emoção, né? É diferente quando você conversa com um amigo, por exemplo, em que o amigo ele vai te dar uns toques, ele vai te chamar a atenção, ele vai, né? Não é bem assim que acontece. Mas não é o mesmo olhar. Existe uma técnica, existe todo um aparato, né, científico por trás disso. Mas, Kátia, eu te digo o seguinte, que o caminho para uma saúde mental é o autoconhecimento. Não tem como a gente fugir disso, sabe? A saúde mental, é claro que a gente tem aquela situação da saúde mental que exige um tratamento psiquiátrico junto com uma terapia, né? Que exige uma ação medicamentosa, a gente está falando de situações psiquiátricas, né? De doenças, né? Que a gente tem realmente pessoas com essa questão da saúde mental. Mas nós temos também a saúde mental em geral, das pessoas, de manter uma saúde, né? De você ter prazer no que está fazendo, você ter autoestima, você saber lidar com a frustração, saber que a tristeza faz parte da vida, que tem dias que você está mais triste, tem dias que está mais alegre, tem dias que você está mais a fim de conversar, em outros não, estou mais a fim de ficar na minha, né? Tem dias que você saber lidar com a simplicidade, com a complexidade das coisas, né? Tem coisas que são mais complexas, tem coisas que são mais simples. Então, isso é ter saúde mental, né? Você ter uma boa convivência consigo mesmo e aquilo que você diz, nas limitações que nós estamos aprendendo a reconhecer, eu não ter medo dessas limitações, mas que isso faz parte de mim. É uma companhia que eu levo comigo durante a vida. Então, assim, é um processo realmente, a gente está todo mundo se descobrindo. Eu acho que uma palavra importante é paciência, né? Temos que ter paciência conosco, né? Ontem eu e o Maxwell estava convivendo ontem, né? Fazendo algumas coisas e tal. Eu não estava bem, assim, querendo muita conversa, mas não estava entendendo o que estava acontecendo. Foi uma semana bem assim, de revisão de algumas coisas aqui dentro de casa, né? Entre nós dois. E aí eu estava pensando assim, mas peraí, não, calma, eu estou precisando de um tempo, as coisas vão melhorar. E hoje eu acordei mais animado, já a fim de fazer as coisas. Então, assim, você vê que realmente as coisas levam um tempo para você digerir, para você entender o que está acontecendo, né? Tem coisas que acontecem na nossa vida que precisam de um tempo para a gente poder pensar, para poder revisar, mudar posturas, né? Tudo leva tempo. E a gente está muito acostumado a um mundo muito assim, rápido.
É agora, vamos embora fazer, não posso esperar. E dentro de nós, na nossa mentalidade, na nossa psique, né, na nossa psicologia, as coisas não são tão rápidas assim. A gente tem um período, tem um tempo, né, para que as coisas aconteçam. Exatamente. E aí, eu estava lendo esses dias do Rubem Alves, O Infinito no Grão de Areia. Não sei se você já leu. Eu estava Já relendo, li na esse livro. verdade. Eu estava Aham. relendo. E ele tem, acho que o capítulo segundo, ele fala sobre justamente a felicidade. E eu também, refletindo sobre a questão da felicidade, a gente acha que a felicidade é uma ausência de sofrimento, né? É um estado de pura letargia e satisfação contínua. E quando a gente traça esse ideário de felicidade, tudo que nos desvia desse ideário gera em nós frustração, né? Então, eu acho que um dos pontos é a gente rever, né, os nossos ideais de plenitude, de felicidade, de Sim. satisfação, porque a Uma gente revisão de coloca isso, valores, né, Cláudio, também. como se fosse um cristal límpido, puro, no qual um dia nós seremos mergulhados, e a realidade nos mostra que é bem diferente disso. Um outro ponto que eu acho importante é nós somos uma sociedade que tem que aprender de novo a lidar com o sofrimento, sabia? É. Eu vejo que nós temos muita dificuldade de lidar com todo e qualquer sofrimento. A gente lida com o sofrimento como se ele fosse algo estranho à nossa existência. Esses dias eu estava assistindo, né? Não vou fazer aqui um papo intelectual de que eu estava lendo. Estava assistindo aquela série Sense8. Ah, tá. Você já assistiu? Não, ela não assisti ainda não. É uma série. A ideia da série é que são 8 pessoas que nascem profundamente com a empatia mega desenvolvida e conectada. O que uma Uhum. sente, a outra sente. E em dado momento no diálogo na série, um caçador desses outros tipos de seres humanos queria encontrar todos os outros, tentando despertar a emoção mais forte possível neles. E ele chegou à conclusão, em dado Desculpa. momento, que ele falou: olha, o que mais une os seres humanos é o sofrimento, né? O Daniel é de Minas, né? Do meu povo aí, tá Uhum. lá em Valadares, né? Eu já falei isso em outra live, que é, outro dia desse eu falei com minha prima, não, a gente tem que começar a mudar a lógica da nossa família. Porque um casa, ninguém vai. Nasce uma criança, ninguém vai. Um compra o carro, ninguém festeja junto. O outro comprou uma casa, ninguém foi lá festejar. Agora, quando morre um, junta todo mundo. É, Então, infelizmente é assim mesmo. a gente tem que romper com essa lógica. Eu estava falando, tem que romper com essa lógica de só se reunir no sofrimento. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o ponto que eu ia falar e acabei desviando do ponto é que nós temos uma sociedade que não sabe lidar com o sofrimento e não aceita o sofrimento como parte da vida, como algo natural, né? Tem o Leonardo Boff tem um livro chama-se Saber Cuidar, chama-se Saber Uhum. Cuidar, e ele dedica 4 capítulos ao sofrimento, né? Ele tem uma lógica ambientalista franciscana na escrita dele, né? E ele Uhum. dizia: o sofrimento está na natureza, né? Na Amazônia, ele dá um exemplo, né, que a floresta inteira amazônica é fruto de um grande sofrimento. O solo da Amazônia, né, agora professor de geografia, né, é um solo infértil, arenoso, mas a morte das folhas, a morte dos animais, a morte dos insetos é que serve de substrato para nutrir todas aquelas árvores grandes, né? Então, ou seja, tem aí um sofrimento que é gerador de vida. Então aí a pergunta é para o psicólogo Daniel, né? Como que a gente pode aprender, né? Todo sofrimento é válido? Como sofrer com qualidade, se existe isso?
É, assim, realmente você falou uma coisa interessante. Eu vi até um post hoje de um amigo meu, do Ronan, é lá de Formiga também. Um vizinho meu lá de rua, que ele postou sobre uma semente, né? Que nem sempre quando você está enterrado, né? Sem entender o que está acontecendo, na verdade aquilo não é morte, na verdade é vida, que depois a sementinha começa a brotar. E é justamente isso que você está falando, né? Que às vezes no sofrimento que a gente tem, aquilo pode vir a trazer um novo sentido para a vida. E aí a gente usa Viktor Frankl, né? Que vai falar sobre o sentido da vida, na experiência que ele teve, né, no campo nazista, que no campo de concentração, ele percebeu que as pessoas, mesmo naquele sofrimento, conseguiam direcionar a sua vida e ter um sentido para o que estava acontecendo. Então, todos nós precisamos encontrar um sentido para a vida e, sobretudo, no sofrimento, né? E não há como a gente fugir. O sofrimento ele tem um processo, ele tem um tempo para ele começar e para ele terminar. E isso é saudável, né? E isso é um sofrimento saudável. Ele vai começar, você vai processar aquilo, aquilo vai terminar e você vai dar um outro significado e a vida vai seguir, né? É como um processo de luto, por exemplo, né? Fora disso, realmente, quando começa a viver somente o sofrimento, o sofrimento, aí já passa a ser uma situação em que é adoecimento mesmo, é preciso de uma ajuda, né? Mas como a Jaqueline trouxe, né, é importante que a gente também procure outras coisas, né? Um lazer, algo para poder fazer que vai esparecer a cabeça. Quando minha mãe, né? Vai esparecer. Então, fazer um bordado, encontrar com as amigas, fazer uma live com os amigos que tem, né? Agora a gente está um pouco mais restrito, mas também descobrir outros prazeres. Por exemplo, a gente está descobrindo aqui, Maxwell, fazer uma horta, por exemplo, né? Plantar algumas coisas, cuidar das plantas, colocar em dia algumas coisas que estão precisando ser colocadas, né? Então, buscar outros prazeres. Mas o sofrimento, ele está muito relacionado com o prazer. Então, a gente tem uma dinâmica, né? Uma dupla, uma dialética, né? A gente tem o prazer e o sofrimento, né? São duas faces de uma mesma moeda, digamos assim. Então, a gente sempre tá mais focado no prazer, que o prazer é mais. Você tem adrenalina, você tem hormônios envolvidos no prazer, né? E também tem hormônios envolvidos no sofrimento também. Só que muitas das vezes a gente não quer entrar no sofrimento porque ninguém quer sofrer, claro que não, né? Mas ele também tem seu papel também na vida do ser humano, né? E como você disse, ele está nos direcionando para um crescimento. Todos nós estamos nascendo e morrendo todos os dias para algumas coisas, né? Então, o sofrimento, como sofrer com qualidade? Sofrer com qualidade é passar pelo processo conscientemente do que está acontecendo e o que ele pode me ajudar naquilo. É isso. É extrair de tudo que a vida traz, é extrair desse momento de sofrimento, né? Se é preciso passar por esse momento, extrair a beleza desse momento. E entender que isso faz parte de mim, faz parte da vida, que lá no futuro eu vou olhar para trás e falar assim, nossa, passei por aquilo, mas estou bem, estou vivo. E aquilo me fez mais forte, né? É claro que quando você está no turbilhão, você está ali no momento, é lógico que é muito difícil, é sofrimento, a gente precisa da família, dos amigos, do apoio, né? Não é fácil passar por certos momentos na vida, não é fácil. Tem alguns momentos que são barra pesada, que a gente realmente quer se trancar no quarto, quer ficar no escurinho ali só, não quer ver ninguém, não quer tratar daquilo, não quer falar daquilo, né? É claro que a gente tem que respeitar, como você disse, tem que ter empatia também, né? Respeito por esse momento das pessoas, né? Mas também em algum momento aquilo precisa passar, você precisa também dar um passo adiante, entender o que está acontecendo e deixar com que aquilo produza os seus frutos, né? O Padre Fábio de Mello que fala muito disso, que a gente tem que deixar que os mortos enterrem seus mortos, né? Que a vida gere os seus frutos também, né? É preciso isso. Como seres humanos, a gente não pode ficar estagnado, né? A gente tem sempre que evoluir. Entenda assim, que nós não somos perfeitos, mas nós estamos sempre evoluindo, estamos sempre caminhando para frente, né? Né? Vamos ver aqui as participações. O Fábio Bizarria. Obrigado pela contribuição, Fábio. Está dizendo o seguinte: Schopenhauer, segundo, né? Eu me lembrei muito de segundo, Kierkegaard também, que vai falar sobre o sofrimento também, né? Kierkegaard vai falar sobre o sofrimento. ele está dizendo o seguinte: a felicidade pura e autêntica não existe, e sim que precisamos buscar sempre não sermos
eternamente feliz. Só que me lembra, vocês sabem que eu fui frade, né? Passei 7 anos da minha vida no convento, né? E me Aham. lembro que se contava a história da Ordem Cartucha, lembra da Ordem Cartucha? Já ouvi Que na falar Idade já. Média, quando eles acordavam bem de manhãzinha, um olhava para o outro e dizia Mementum Moris, que Ah, sim. significa em latim, lembre-se, você vai morrer. Imagina, você acordou de manhãzinha, Ou você fica você muito falou, esperto, tipo assim, deixa eu fazer tudo que eu preciso, ou então você volta pro quarto e deita de depressão, né? Das duas, uma. né? E levanta, você acorda de manhãzinha, o cara fala, olha, lembra que você vai morrer. E aí o outro tinha que responder, né? Carpe diem in Domini Jesum, viva o dia em Cristo Jesus. Daí que vem o Carpe Aham. Diem, que depois Que ganhou outra aproveite o seu conotação, dia, né? que é justamente isso. Eu vou aproveitar meu dia para eu não ser totalmente infeliz, né? Eu não vou ser Exatamente. totalmente feliz, mas também não vou ser totalmente infeliz. Eu vou aproveitar o que a vida, aquele momento, aquele dia vai me trazer. É isso que é o mais importante, né? Você acha então que a gente tem que aprender a administrar as perdas? Sim, temos que aprender. Temos que Não aprender, é? porque elas vão vir, não tem como correr delas. Não tem como. Não Não tem. é? O Cláudio de ontem não existe mais. Já parou para pensar nisso, Cláudio? Você de ontem não existe mais. Você já perdeu. Ainda Já bem. foi. Foi uma perda, né? Então, Uhum. pessoas que a gente perdeu, coisas, fatos e até características. Que às vezes, coisas que você valorizava há 10 anos, há 3 anos, você não valoriza mais, talvez. É. Aí a São Kátia perdas toca no também, né? ponto que eu ia tocar também. Ela diz assim: olha, Ah, eu percebo que as pessoas andam muito ansiosas, pais, professores, que este sim, novo normal contribui para novas aprendizagens. Mas, ao mesmo tempo, nos gera muitas frustrações, pois nem sempre as coisas acontecem como planejado. Precisamos, de fato, nos colocar no lugar do outro. Creio que estamos procurando fazer o melhor, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho. Aí eu queria entrar, então, pegando o gancho da Kátia, três pautas que são bacanas aqui para nossa conversa de hoje, que são ah, três doenças que a gente tem visto muito, né? Primeiramente, o afloramento dos transtornos de ansiedade, né? A depressão, né? E essa síndrome do cansaço, né? O síndrome do estresse, né? Que a gente tem enfrentado. Tanto que eu queria falar um pouquinho sobre cada uma dessas consequências, né? E as maneiras como nós podemos lidar com elas. A primeira que eu queria falar era sobre a ansiedade. Eu, particularmente, sou uma pessoa muito ansiosa. O Max sabe disso. Gente, o Max, que é o companheiro do Daniel, é meu amigo há trocentos e milhares de anos. É mais que isso, é meu irmão. O Max é meu irmãozão, né? E o Max sabe quanto que eu sou ansioso. E todo mundo que me conhece, está aqui na live também, sabe que eu sempre acho que eu estou 2 horas atrasado para qualquer coisa no mundo, sabe? Então, assim, nossa. esse sentido de estar atrasado, esse sentido que as coisas correm mais do que você aguenta, né? Como que lidar, né? Primeiramente, o que é de fato ansiedade? Às vezes eu não sei o que é ansiedade, porque tem dia que eu vou para o médico, eu tô de boa, não tô sentindo nada, ele fala, você tá com transtorno de ansiedade. Eu falo, mas eu não tô sentindo nada. Então, o que que é ansiedade? A gente sente sempre, é um sintoma sempre da emoção ou é um sintoma também físico? Como que é isso? O que que é ansiedade? E nestes tempos nossos, como lidar com essa ansiedade? A gente fica, porque a gente está também assim, né? Lá na televisão fala, morreu um de Covid lá em São Paulo. Depois morreu não sei quantos em Osasco. Depois morreu em Barueri. A gente fica assim, nossa, tá chegando perto de mim, Aham. né? Como que vai ser isso? Né? Então, como que lidar com a ansiedade deste tempo de Covid, nesse tempo tão tenebroso que nós vivemos? Assim, Cláudia, a ansiedade, né, um conceito é que a ansiedade é a antecipação do futuro, né? É isso que você disse mesmo. Tipo assim, eu sempre tô
eu sempre estou atrasado 2 horas para aquilo que vai acontecer daqui 2 horas ainda, né? Eu já começo a me preparar muito antes. Eu vi uma postagem no Instagram, alguém colocou assim, achei super bem humorado, assim, a explicação da ansiedade, né? Tinha um quadrinho do meio e um outro quadrinho. Ansiedade é isso. Eu tô no primeiro quadrinho, mas já tô lá no terceiro, entendeu? Eu tô no primeiro quadrinho, mas tô achando que tô no terceiro. Então, a gente antecipa uma realidade que ainda não é do agora, né? E aí a gente tem que falar, tem aquilo que é o agora. O agora é o agora. Nesse minuto agora são 8h48, é o agora. O 8h47 não existe mais. Mas o 8h50 ainda não existe, ainda vai vir ainda, né? E aí a ansiedade, né, o transtorno de ansiedade é quando você começa a antecipar muito isso causa fadiga, causa pulsação mais forte, acelera, você tem sudorese, você fica preocupado, fica antenado para todos os detalhes, nada pode dar errado, né? Então, assim, é um gasto de energia enorme, enorme. Né? Por isso que tem que ser tratado com medicação, né? Existe medicação para isso, né? Os ansiolíticos, né? Que não são assim o ideal, mas tem casos que precisa para que a pessoa possa desacelerar um pouco, possa conseguir viver esse momento agora, né? E aí também é preciso ter um acompanhamento terapêutico, também um acompanhamento do psicólogo para poder conseguir. Porque a grande questão, Cláudio, é por que você não consegue lidar com esse momento agora? Por que que tem que ser só o momento depois, né? Se ele nem existe ainda, por que que você cria tanta expectativa com relação ao momento posterior? É claro, sim, que se eu fosse falar isso para minha avó há 60 anos atrás, era uma coisa. Isso nem existia, talvez. Ela acordava às 4h30 da manhã, alimentava as galinhas, às 9h30 começava o almoço, dava 4h30 da tarde, meu avô chegava do trabalho, 5h30, jantava, 6h30, 7 horas, rezava o terço, não sei o que, dormia. Pronto, a vida era assim. Né? Para uma notícia chegar lá demorava um mês, demorava quando ia na cidade, ficava sabendo. A vida tinha uma outra, as 24 horas tinha outra passagem, né? Digamos assim. Outro ritmo, né? Hoje 24 horas não dá, tem que ter 26 e 50 minutos que está faltando tempo. A nossa sensação é que está faltando tempo. Então eu acho que aí tem algumas questões que a gente tem que, todos nós temos que pensar. Eu também tenho que pensar, eu também tenho minhas crises de ansiedade também. E aí quando você diz da crise do cansaço, né? Que é esse estresse, porque é tanta energia que você gasta se preparando para o futuro, se preparando para esse momento que vai vir, que realmente você fica esgotado. Chega no final do dia, você não dá conta de nada. Você não dá conta de preparar algo além daquilo que tá previsto. Eu fico pensando, você é pai, né? Você pode estar cansado do que for que sua filha precisa de você. Tomar banho, comer, brincar, ela vai querer sua atenção, né? Então, assim, isso também é transmitido para os filhos também. Os pais muito ansiosos também acabam também passando para os filhos, porque eles vão aprendendo os comportamentos e vão aprendendo também os protocolos da família ali de como que funciona. Então é muito importante os pais estarem atentos. E assim, é como eu disse da saúde mental, é também assim, é algo que a pessoa vai se percebendo. Se está demais, procura ajuda, né? Se também não tem preocupação com nada, uma apatia, também não está legal também. A vida está acontecendo, tem um monte de coisa acontecendo, né? A gente não pode nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Mas realmente, a ansiedade, fazendo uma comparação com meus avós, por exemplo, com o dia de hoje o dia é muito mais frenético, a informação chega segundo a segundo, né? Você não tem em tempo real, você não consegue mais. Eu não recebo uma notícia de manhã e vou processar ela no final da tarde. Se eu recebo a notícia pela manhã, às 8h05, às 8h30 eu já tenho outra notícia, já tenho que estar processando outra notícia, né? Então, o volume de informações é muito grande, de fato é um desafio para a nossa geração, para o nosso planeta, né? Nosso planeta também não está dando conta mais, né? Algo que demorava 30 dias para crescer, para se reproduzir e morrer, por exemplo. Hoje, em uma semana, talvez, consegue com os hormônios, com os remédios, né? Um frango, um boi, quanto tempo que demorava para ser cultivado, uma planta para ser cultivada, hoje em quantos dias? Nem o planeta está dando conta disso, não dá conta. O oxigênio deve ter um tempo para poder. O oxigênio, os gases, deve ter um tempo para eles poderem se decompor, se virar outros, enfim. Né? Eu não sou muito dessa área da química, mas imagino que tem um tempo para isso acontecer. E as pessoas, e não está tendo mais tempo para fazer isso, né? A gente acelera o crescimento, acelera a reprodução, acelera, tudo é acelerado, acelerado, acelerado. Então, diquinha do psicólogo.
Tá na hora de botar o pé no freio, né, gente? Desacelerar. Se você está com a sua filha, é com a sua filha que você está. Esteja nesse momento. Esteja presente. Se você vai fazer o Pilates online, esteja no Pilates online. Se você está trabalhando, esteja trabalhando. Se está fazendo um macarrão caseiro, esteja ali fazendo um macarrão caseiro. É fácil fazer isso? Não, não é, muitas das vezes. Porque a gente está acostumado no ritmo, né? Estou ali fazendo alguma coisa, pensando na próxima coisa que eu tenho para fazer, mas é um exercício. É um exercício de estar presente. Como você disse, carpe diem, né? Aproveite o seu dia, porque você, como o Mementos Mori, né? Nós vamos morrer em algum momento, então vamos aproveitar o agora. Né? E o agora ele é muito bonito, ele é muito é o que nós temos na realidade. A gente só tem o agora, a gente não tem o depois. Não tem mesmo. É, Infelizmente, a gente vive com essa ilusão de que a gente tem o depois, mas a gente não tem, só tem o agora, né? é. É que eu acho. Agora eu ansioso falando, né, doutor? Ah, O agora é tão, o agora é tão fluido, né? O agora é tão fluido, né? O agora é o quê? O agora é a própria fluidez. Então, é como se estivesse colocando os pés sobre a areia, né? Este agora, né? Eu acho que é a imagem que as pessoas constroem. Uma das coisas que você disse que eu acho importante é que os filhos absorvem esses esquemas de pensamento, né? Essas formas nós ansiosas. absorvemos os nossos pais também, entendeu? Nós também Sim, absorvemos. Você um dia foi filho, hoje você é pai, né? Mas você foi filho um dia também, né? Então você também absorveu, todos nós absorvemos, né? né? Então, como que a gente pode mitigar ou bloquear essa transmissão dessa carga de ansiedade para as crianças? Olha, Cláudio, isso aí, assim, é muito difícil a gente não passar as coisas para as crianças, né? Porque elas estão ali naquele momento muito de plasticidade, né? Então tudo que você propõe, elas são muito acessíveis, muito flexíveis. Então o comportamento está sendo moldado enquanto é criança mesmo, né? Até os 10, 12 anos é o momento que a gente está sendo ali moldado pelos valores, os comportamentos, né? Então os pais precisam estar muito atentos mesmo de acordo com o seu comportamento, porque não há uma receita realmente, sabe? É uma autovisualização mesmo de como você lida com a vida, de como você lida com as coisas, né? Nós somos o espelho dos nossos pais, né? Sua filha se espelha em você, com certeza já tem um Meu Deus. espelhamento ali, né? Então, assim, já tem, não tem como. Então, não tem como barrar isso, infelizmente não tem. Você vai passar para ela valores que vêm com você. Agora, o quanto que você já se conhece, o quanto que você já conseguiu relativizar ou não essa sua ansiedade, por exemplo, né, que você está trazendo, né? O quanto que você já melhorou ou não, o quanto que você já consegue baixar um pouco mais a energia em relação a isso. Isso tudo vai modificando o comportamento também. E uma coisa muito importante que é o diálogo, né? A comunicação é muito importante. Explicar o Uhum. porquê das coisas, né? A importância das coisas, ainda que sua filha não fale, por exemplo, que ainda não esteja, né, na etapa da linguagem propriamente dita, da fala, mas é importante conversar, explicar, né? E com certeza, Cláudio, digo isso assim, com toda certeza, que quando você está inteiro naquele momento com ela, ela está também sendo inteira com você naquele momento, entende? Então ela acompanha, as crianças acompanham o ritmo dos pais, né? E os pais têm uma responsabilidade muito grande nesse sentido. Realmente tem um papel muito importante na vida da criança e a gente vê que crianças que já começam a ter transtornos, por exemplo, de compulsão por comida, por exemplo, né? Obesidade. A obesidade infantil é algo muito sério, que a gente vê realmente que acontece. Depois vai para a adolescência, um momento difícil da vida que é se entender, se compreender, aí aquele conflito que eu tenho que ser contra meu pai e minha mãe, tem que ser contra a instituição, a vida, o mundo, porque eu tenho que achar o meu lugar. E aí entram outras compulsões, podem entrar as drogas, as bebidas, né, que são, se não souberem lidar com isso, pode ser muito perigoso, né? E depois a preparação para a vida adulta, as nossas escolhas, né? O que, que eu vou ser, o que, que eu vou fazer. Então é muito importante esse momento da infância, dos pais estarem juntos de fato, sabe? É muito importante o diálogo, estarem juntos, compreendendo o momento, ensinando, colocando valores, né? E revisando seus valores também, né?
Mas mesmo assim, sabe, Cláudia, a vida é um desafio, né? A vida é um desafio. Então, sua filha também vai ter os desafios dela, também vai ter que lidar com as estruturas, né, que foram colocadas. Uhum. Mas, com certeza, quanto mais você rever isso, quanto mais saudável você passar para ela ter uma estrutura saudável, ela ter uma estrutura saudável na família, melhor vai ser para ela, com certeza, né? Uhum. Porque a gente vê É, muitos adultos hoje também, só entrando no outro assunto, assim, tá ligado também, né? Porque nós somos, na realidade, os adultos são crianças que não foram amadas, né? Na realidade, todo mundo está procurando por amor. Então, assim, nós somos adultos, mas somos crianças grandinhas, né? Aí a gente procura um companheiro que vai nos ajudar a ter um pouco mais de amor, e assim por diante, né? A gente tem filhos, a gente acaba colocando para os filhos aquele amor que a gente não teve, a gente quer doar, a gente quer receber, né? Então, a gente vê muitos adultos frustrados com as relações que tinham quando criança, né? Então, é muito importante ter o autoconhecimento para poder revisar realmente essas posturas, esses papéis, essas crenças, né? Esses momentos, esses valores que a gente traz dos nossos pais, que muitas das vezes a gente não sabe nem por que que tem. Você já parou para pensar nisso? Que às vezes tem coisa que sua mãe te ensinou que você nem sabe por quê. Você ainda está transmitindo para sua filha, com certeza, né? Às vezes você transmite para os filhos, transmite para o seu companheiro, você nem sabe por que está fazendo daquela forma, mas é algo que você aprendeu, né? E faz parte da vida também a gente revisar também, né? Faz parte. né? O segundo ponto que a gente queria falar hoje, uma das síndromes que acometem essa nossa realidade é a depressão, né? A OMS fala Sim. que é a quarta causa de ônus, ou seja, o quarto motivo pelo qual as pessoas se tornam improdutivas, né? No É. mundo. Então, a depressão é algo muito intenso. Primeiro, então, o que é de fato depressão? Toda vez que eu estou triste, eu posso falar que eu estou deprimido? Qual que é a diferença? Como saber se eu estou triste, se eu estou enfrentando uma tristeza do tempo e da realidade, ou se eu estou deprimido? Então, Cláudio, aquilo que a gente conversou um pouquinho atrás, sabe? A questão da tristeza, né? Existe a tristeza, que faz parte da vida, que todos nós vivemos, existe a depressão, né? A depressão é justamente esse fundamento, né, na própria angústia, no próprio sofrimento, e ela é uma realidade, é uma doença, né, tem que ser tratada, ela tem tratamento, né, não é algo que é incurável, né, mas é um processo também, né, é um momento de sofrimento da pessoa que está passando por aquilo, né, pela depressão. Mas eu acho que as pessoas têm que, às vezes, fazer uma distinção, porque é o que você disse, né, a depressão e a tristeza, né. As pessoas, às vezes, estão apenas tristes, estão apenas passando por um momento em que é difícil, que que eu não estou querendo muito ver com aquilo, não quero muito saber daquilo, isso pode se tornar uma depressão. Se você vai acumulando tristezas, coisas não resolvidas, coisas que eu não paro para poder pensar, não paro para poder dizer não, por exemplo, né? Colocar limites. Aquilo vai se sobrepondo, então é como se fosse um buraco mesmo, que você vai sobrepondo, você está lá no fundo, e você foi colocando mais coisas por cima para poder não ter que lidar com aquilo. Nem isso é um fator psicológico, mas tem um fator também físico também da depressão, né? Que por detrás da depressão, desse fator psicológico, existem também hormônios, existem uma química por detrás da depressão, né? E eu penso, assim, como psicólogo, que a depressão é o nosso corpo dizendo assim, olha, eu não dou conta de mexer com isso, então eu me desligo do mundo, me coloco no momento ali num casulo e tentando me proteger. Só que na realidade, a depressão ela não é uma autoproteção assim em si, né? Ela, na realidade, ela vai te deixando cada vez mais debilitado. Porque você passa a não comer bem, você passa a não visitar as pessoas, sua autoestima vai lá embaixo, né? Sua autoestima é muito baixa, você não se cuida mais. Aí o autocuidado já não começa mais a aparecer, banho, necessidades fisiológicas, já não tem mais o limite, né, da higiene, daquilo que nós, na nossa sociedade, a gente diz que é aquilo que é higiênico, que é limpo, né, que é o bom, o saudável.
Então, assim, a depressão tem muito disso. Então, por isso que é importante estar muito atento. Quem tem familiar, né, com, com esses sintomas, assim, de muita tristeza, uma tristeza muito profunda, né, é importante procurar ajuda. Agora, também a gente tem uma questão, né, Cláudio, que às vezes é aquilo que a gente falou, é apenas um momento de luto que nós estamos vivendo, de um sofrimento que vai nos ensinar algo, né, e que às vezes a gente fica patinando naquele momento de sofrimento e não sai daquela situação, né? Mas, de toda forma, é importante buscar ajuda, sim. E, como você disse, depressão é algo que, assim, que incapacita as pessoas mesmo. As pessoas não dão conta de produzir, elas não dão conta mais de cuidar de si mesmas, muitas das vezes, né? Precisam ter alguém do lado, cuidando, porque pode ocorrer tentativa de suicídio, pode ocorrer tentativa de, né, às vezes ferir alguém, por exemplo, se isso se acumula com alguma questão psiquiátrica também de algum transtorno psiquiátrico, né? E pode também, uma coisa estar conjugada com a outra, né? Então, assim, é um quadro bem complexo que tem que ser tratado com carinho, realmente. E como eu disse, como é uma questão de saúde mental, a família tem que estar junto, os amigos, né? O apoio de todo mundo e aquilo. Respeitar o tempo da pessoa. Não adianta você dizer assim, ah, larga de preguiça, vai varrer uma casa. Não adianta falar isso, não é assim que se cura a depressão, né? Depressão tem um tempo para aquilo acontecer e aquilo acabar, né? Quando tem um tratamento, né? Quando se busca um tratamento. Então tem que respeitar muito o tempo da pessoa, mas estar sempre ali presente, sempre dizendo o que eu posso fazer por você, o que eu posso te ajudar, né? A família tem que estar junto, atento ao momento, né? E realmente eu fico muito assim consternado quando fico sabendo que alguém está em depressão, ou quando percebo que algum colega, né, não está muito bem, né? E aí também a gente desbarra, né, Cláudio, numa outra questão que hoje em dia a gente trata disso no Setembro Amarelo, que é a questão, né, do suicídio também, de tentar tirar a vida, né? E geralmente, assim, da depressão pula-se para uma tentativa de suicídio, é comum isso acontecer, né? Então, assim, estar muito atento aquele amigo que às vezes não fala, não conversa, não trata do assunto, ele pode estar dando algum sinal, né? Então nunca deixe para depois, tipo assim, ah, não, bobagem, depois eu procuro. Não, é só a manha da pessoa, sabe? Sempre esteja junto, esteja presente, perguntando o que está acontecendo, o que eu posso fazer, né? As coisas têm saída, a gente pode conversar, né? Então é muito importante estar atento às pessoas. E eu acho que aí, voltando ao início da nossa conversa, né? Esse momento da pandemia, a gente está aprendendo a voltar a olhar para as pessoas mais de perto, né? Quantos pais perderam filhos porque não olharam para eles, né? Não souberam ter aquele discernimento, aquele clique, assim, não, peraí, meu filho não está bem, tem alguma coisa diferente. Porque às vezes ficava na correria do dia, na correria do trabalho, chegando tarde, a vida acontecendo, e as pessoas estão ali num bloco, num momento à parte, né? E quando vai ver, já é tarde demais, não há nada o que ser feito, né? Então, assim, os pais também têm esse papel de realmente estar acompanhando os filhos, estar juntos, né? Tentando compreender a dor do outro. Porque às vezes tem uma dor que é da pessoa, a pessoa tem aquela dor mesmo, não tem como ele fugir daquilo, mas tem como tratar aquilo, né? É isso que é o mais Sim. importante. É. E só algumas intervenções. O Fábio diz aqui sim, a própria mídia fomenta a depressão, valorizando questões como consumo exacerbado, uma hegemonia corporal, vestimenta, entre outras. Ou seja, uma mídia deprimida estimulando a própria depressão. A Aline está dizendo que o suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 25 anos. E nós temos O muitas mortes impacto também, do. suicídios também, infantis também, Cláudio. Temos muitos casos também, né? Mas É, essa faixa etária de 15 a 24 anos é uma faixa etária complicada da vida, porque tem muitas decisões para serem tomadas, né? Adolescência, juventude, então sua vida na frente. Imagina uma página em branco, você faz o que você quiser, né? E a gente hoje percebe que os jovens, né, estão muito ainda ligados aos pais, aquilo que os outros querem, né? É muito voltado para a tela. O que o outro me diz, o youtuber diz, o influencer diz, né? Então acaba que as pessoas não sabem decidir por si mesmas. E isso pode levar a uma tristeza muito profunda, porque tem um momento na vida que você precisa dar passos, né? A vida tem momentos, né? Nascimento, casamento, filho,
e assim por diante. Então a vida é um passo a passo, né? Mas realmente é algo muito preocupante que a gente tem que dar muita atenção. Essa questão da mídia, de fato, a mídia ela, ela trabalha, né, com é muito comportamental. A gente acha que a mídia, a pessoa, ah, não, eu inventei que hoje eu vou vender azul. Não. Aquele azul, existe um comportamento por detrás que é fomentado, né? Quando se coloca a modelo alta, magra, ou a modelo mais gordinha, a modelo assim, assado, se o produto é quadrado ou redondo, tudo tem um comportamento por detrás. E a mídia é muito astuta. A mídia, ela quer vender, ela quer provocar em você um desejo, ela quer provocar em você uma vontade de comprar. E como o Fábio disse, né, ela traz um estereótipo de beleza, de padrão, do que é bom, do que é gostoso, do que é saudável, e fala assim: você não tem, você precisa disso. Ou se você tem, você precisa mais. Aí você vai trabalhar mais, correr atrás daquilo e comprar. Né? Então, assim, de fato, é um processo, né, que se autoalimenta e a coisa não. Quando você vê, talvez você nem está sabendo mais porque está comprando, está gastando mais do que tem, trabalhando mais do que precisa para ter aquilo que a mídia diz que você precisa ter. Né? O Isaac de Leon está Aham, dizendo que a meditação ajuda muito. A Jaque sim, também, ela sugere atividades esportivas, etc. Mas isso que você está falando é muito importante a partir da intervenção do Fábio, né? Antigamente, a pessoa comprava, a mulher ia lá, comprava um vestido, chegava em casa, o vestido não servia, ela cortava o vestido. Hoje, você compra um vestido, chega em casa, não serve, ele está cortando é você. Você vai fazer cirurgia aham, plástica para caber nele. Porque desse jeito. existe sempre. E a ideia é que esses ideais sejam inalcançáveis. Porque se for trabalhado nas pessoas É o que o Isaac ideais falou agora, né? alcançáveis, Quebrar os padrões, né? Quebrar é, os se padrões que for, ele está falando, né? se for trabalhado nas pessoas ideais alcançáveis, isso não gira a máquina de consumo, né? Então, a média das brasileiras é 1,60. As modelos têm 1,80. Quando é que você vai ter 1,80? Eu estava É. lendo há pouco tempo atrás que no Japão, uma das cirurgias mais feitas agora é de aumento de estatura. A pessoa corta o osso da canela aqui e se faz um enxerto de 7, 8 centímetros. E você tem que ficar 6 meses deitado Meu para você Deus! aumentar de estatura, atingir, porque os orientais têm uma estatura menor, né? Então, Aham. são o eu ideal inalcançável, né? É etéreo, você vai chegando perto, vai fugindo entre as suas mãos, e isso gera, de fato, nas pessoas uma angústia, né? Por isso, aí o Isaac de Leon está dizendo, né? As pessoas têm medo de estar em contato consigo mesmo devido aos padrões. E aí, Isaac, eu acho que o problema é que a gente não faz o contato conosco mesmo. Eu acho que mesmo quando a gente faz esse movimento de introspecção, é sempre o contato comigo mesmo autocomparativo, né? É, é verdade. Eu entro em contato comigo, me comparando. É como se você se lançasse, é como se você se lançasse a 100 por hora numa parede, querendo transpassá-la sem se machucar. Você não atinge o ideal. O estar em contato consigo mesmo, né, a Daniela pode falar muito melhor sobre isso, eu acho que tem a ver com em autossuperação. Só que a gente faz é o contrário, é tentativa de alcançar um ideal externo. E eu acho que o contato consigo mesmo tem a ver com a autossuperação. Como que eu posso ser melhor do que eu mesmo ontem? Como o Daniel disse, né? Como aquele Cláudio que morreu, né? O que aquele cara que morreu ontem pode me ensinar para eu ser melhor do que eu era, né? Para eu ser o melhor Cláudio hoje, né? Então, eu não sei, eu tenho um pensamento assim, não sei se o Daniel concorda. Interessante, Claudio, você falar que
conseguir olhar para si mesmo, né? A questão de autossuperação, né? Que fica, me parece que a autossuperação é justamente superar um outro que já está para a gente poder. Não sei se é nesse sentido, acho que não é isso que talvez seja, mas no sentido de que você sempre está indo além daquilo que você é. Né? Se você de fato olha para si mesmo, realmente estou meditando sobre mim e não sobre o meu pai em mim, ou minha mãe em mim, sobre a sociedade em mim. Mas isso é algo assim, é um nirvana, né, quase, né? É uma autolimpeza, assim, que eu acho que, assim, para os seres humanos é um pouco difícil. A gente pode até alcançar níveis mais saudáveis, né, de uma certa isenção de tudo que nos rodeia, mas realmente é muito difícil. A gente é muito contaminado, é a questão tóxica, né? A gente tem muita coisa tóxica ainda. A gente precisa fazer um detox, de fato, daquilo dos padrões, aquilo que o Isaac falou, né? Justamente. A gente fazer um detox, né? Tomar um suco de detox todo dia contra esses padrões, né? O padrão da beleza, né? Exigir que a gente tenha outros padrões, né? Muito importante, né? A gente vê hoje pela diversidade, a questão da negritude, né? A questão da inclusão. É importantíssimo que a gente tenha outros padrões, né? Por que só a Gisele Bündchen que é o padrão, né? Não, temos Camila Pitanga que é linda também, é linda, entendeu? Então por que ela não é o padrão? Por que a Gisele Bündchen que é o padrão? Pensando em questão da diversidade de raça, né? Então assim, por que é só quem é super magra que é o padrão? Por que a menina que tem o corpo um pouquinho mais gordinho, por que ela também não é o padrão? Ela também é o padrão, porque tem pessoas daquele jeito, né? Então é importante que a gente reveja os nossos padrões, mas também exija que outros padrões também sejam colocados, no sentido de a gente ter representatividade, não que a gente precise de padrões, né? A gente precisa encontro mais consigo mesmo, com aquilo que a gente é e com aquilo que a gente realmente representa para si mesmo. Mas é um trabalho muito, muito profundo, como o Isaac disse, a meditação ajuda muito a esse encontro consigo, né? A essa reflexão, que é refletir, né? Entrar dentro de si mesmo para descobrir quem se é. Não é um caminho curto, é um caminho longo, de autoconcentração, de estar presente no aqui e agora, né? É muito importante porque se eu estou no momento daqui 2 horas meditando, eu estou aqui agora meditando, mas estou pensando no que vai acontecer, eu não estou comigo mesmo nesse momento, né? Então não vou estar atento ao que de fato eu estou sentindo, por exemplo. Então é muito Exatamente. importante estar no presente no que agora para que eu possa sentir exatamente aquilo que eu estou sentindo e não aquilo que eu gostaria de estar sentindo, né? Então, assim, o ser É humano é muito interessante. complexo e é muito bonito ao mesmo tempo, né? Então, assim, é muito belo pensar sobre isso, que a gente é capaz disso tudo, né, Cláudio? E Já aí eu faz acho que muita coisa. entra a questão da valorização da vida, né? Como é bom estar vivendo hoje, como é bom estar falando sobre isso hoje, como é bonito ver o ser humano, né? Essa complexidade, esse quebra-cabeça, essa coisa que se junta, né? Esse código indecifrável, mas decifrável ao mesmo tempo quando eu estou de fato em contato comigo mesmo, sou honesto comigo mesmo. Aí dá para abrir a caixinha. Aí realmente dá para você ser feliz, dá para a gente poder dar um sentido novo para a vida, né? Então é se aventurar nesse código, conseguir colocar os códigos para que essa caixa se abra, para que se Não abra é? para aquilo que de fato a gente pode ser, né? Eita, a gente vai encaminhando para o final. O Isaac está pedindo para a gente falar. A pandemia tem provocado muito o padrão de produtividade e a necessidade de estar produzindo. Pode falar sobre isso? Olha, a pandemia tem provocado o capital, né? Tem provocado as próprias relações capitalistas, né? Só que o capital ele sempre acha seus caminhos. Eu fazia uma disciplina na USP, né? Minha professora, a professora Rita Risa, né? E ela dizia: o capital sempre acha seus caminhos, né? Então, a pandemia tem provocado muito o padrão de produtividade. Tem provocado, ela tem destruído certos padrões de produtividade. Então, você vê, por exemplo, aí a questão do home office, né? O ano passado eu fazia uma disciplina na USP e aqui em São Paulo, eu não sei se em Valadares ainda é uma novidade,
mas aqui está muito a telepresença, que eles chamam agora de telepresença. Por exemplo, não existem mais porteiros. Existe uma central, uma empresa em que tem uma pessoa e daquela central ela monitora 15 prédios, aquela única pessoa. Nossa. Então, aí ela abre portão, ela chama na portaria, tudo computadorizado. Então, se ficava um porteiro por prédio, agora tem uma pessoa vigiando 10 prédios. Isso Aham. torna um interativo, né? As relações de trabalho são outras, a Sim. pressão sobre a produtividade do trabalhador é outra. Acontece o seguinte, a pandemia, ela não está mudando as relações de trabalho, ela está acelerando essa mudança. Eu estava vendo agora uma pesquisa dizendo que as empresas, aliás, que as mudanças tecnológicas, sobretudo de trabalho remoto, elas avançaram agora 3 meses, o que seria a realidade prevista para daqui a 5 anos. Uhum. E que, em média, as empresas já entenderam que 30% dos seus funcionários poderão fazer as funções que eles faziam na empresa em casa. Por quê? Isso é menos vale transporte, isso é Uhum. menos estresse nas interrelações que se traçam dentro da empresa, isso é menos gasto com água, luz e estrutura física. Né? E se você pega grandes metrópoles, por exemplo, como é aqui em São Paulo, cara, você tem um escritório no centro de São Paulo é muito caro. E É. as empresas estão entendendo agora que elas não precisam mais de alugar um prédio para caber 30 pessoas, porque elas já estão entendendo que daquelas 30, dos 30 funcionários dela, 10 já conseguem fazer o que eles faziam na empresa em casa. Né? Então, assim, o trabalho, a pandemia tem sim, né, trazido uma outra relação de trabalho, mas a partir dessas curvas, né, que o capital faz. Aí a Aline está falando agora para você, Daniel, a Uhum. importância da representatividade para a construção de um ego saudável. Por que esse negócio de representatividade, esse negócio importa? Por que tem que É, ver preto na TV, tem que ver gay na TV, tem que ver mulher no Senado? Por que isso importa? Qual que é a questão disso? Nós somos todos iguais? importa porque nós precisamos nos ver nos outros também, né? Então, assim, a gente não se vê muitos padrões, é, como todos somos todos iguais, mas não somos todos iguais, nós somos diferentes, então nós precisamos de representatividade. Nós precisamos ver a menina negra precisa ver a modelo negra, o menino negro precisa ver que existe um ator negro, o gay precisa ver que o gay também casa, que ele também tem família, que ele também tem uma vida social, a trans precisa também estar presente na televisão, na novela, no balcão da padaria, para que outra trans possa ver, e assim por diante. Né? É preciso, porque é, se a gente precisa se conectar com isso, a gente precisa se ver nessas pessoas. Isso é extremamente importante para a construção do nosso ego. Quantas pessoas construíram a sua identidade enquanto pessoa baseada em um padrão que não era o dela, baseado num padrão, né? Vamos usar a palavra padrão, né? Mas baseado num conceito, numa configuração, vamos colocar assim, talvez, que não era dela. Por exemplo, quantas pessoas negras você viu na sua faculdade, por exemplo? Quantas pessoas negras você viu na sua escola? Você é um diretor de escola, né? Um gestor. Quantos gestores negros você conhece? Ou conheceu? Talvez hoje você conheça mais. Então, para que você possa construir a sua postura de gestor, por exemplo, como educador, vamos colocar educador, né? Como educador, você construiu muitas das vezes a sua postura como educador baseada em pessoas brancas e não em pessoas negras. Porque você só tinha padrões de pessoas brancas. Então as pessoas constroem a sua identidade com aquilo que elas veem, com aquilo que elas recebem da sociedade, né? Da família, da igreja, né? Das instituições que a gente tem. Então O é Daniel, extremamente importante. Oi. e a gente tem aqui na nossa cidade, aqui em Santana de Parnaíba,
inclusive vai ser o tema da live de sábado. Nós somos aqui uma cidade do ano de 1580. Somos uma Nossa. cidade histórica, né? E a gente aqui tem monumento aos bandeirantes. Só que no monumento, por exemplo, o negro está sendo representado puxando um barco com uma corrente. Aham. E as pessoas brancas têm a representação positiva. Aí quando a criança olha, eu sou negro. E ali no Eu tô fazendo monumento, aquilo? qual que é Aham. o lugar do negro? Justamente. Boaventura de Souza Santos. Não sei se você conhece, mas eu gosto muito. Quando eu fazia mestrado na UFMG, ele deu uma aula inaugural lá de um ano e ele diz assim: lutar pela igualdade sempre que as diferenças nos discriminem e lutar pelas diferenças sempre que a nossa igualdade nos descaracterize, né? E aí é uma igualdade que não exclua as diferenças Uhum. e aí uma diferenciação que não leve à desigualdade, né? Eu acho que é um pensamento muito profundo do Boaventura, né? Então a semana que vem no sábado nós vamos nos aprofundar sobre o assunto da representatividade, sobretudo neste tempo, né? Vocês estão vendo nos Estados Unidos uma onda em que as pessoas estão destruindo as estátuas de colonizadores, de escravocratas e Aham. etc. As pessoas, há um grupo chamado minorias. Minoria não é numérica, minorias tem a ver com representatividade, com a estratificação social, né? Em que as pessoas estão dizendo, olha, a gente quer ser visto e a gente não quer ver também um grupo de pessoas. A gente não quer ver estátuas de quem nos oprimiu, de quem nos prendeu, nos escravizou, ou É porque aos aquilo nossos antepassados. representa, né? Porque é uma Exatamente. representação. A estátua é uma representação, justamente. Então as pessoas Sim. estão externando, na realidade, eu vejo que as pessoas estão externando o, a repulsa em relação a isso. As pessoas, né, as minorias, né, que eu vejo que as minorias, na realidade, é um achatamento, né? Aquela quem está esmagado ali, né? Na realidade, é a maioria, não é a minoria, né? É a maioria. Mas a palavra minoria quer dizer que é uma faixa da sociedade que está ali esmagado por aquela outro padrão, né? Então Uhum. eu vejo que as pessoas estão externando esse ranço, essa, essa repulsa a esses padrões que não são meus. Isso não me representa, né? E as pessoas deixaram isso guardado durante muito tempo e a violência tem vindo com muita força, a morte, a coisa escancarada. Então as pessoas disseram: não, chega, não dá mais, né? É Vidas verdade. pretas importam, vidas trans importam, né? Como gay também preciso estar representado, eu importo na sociedade, eu tenho um papel, não sou qualquer pessoa, né? Você como negro, você importa, você tem um papel na sociedade, você tem, né, sua família, você merece viver e merece estar vivendo bem. Todos nós merecemos, não é só uma parte que merece isso, né? O Maxwell falou que a questão que na realidade representatividade leva ao empoderamento, né? É descobrir que você tem poder dentro de você. Eu tenho um poder que é meu. Você tem um poder que é seu, né? Então, as pessoas que são as minorias, elas têm um poder. Agora vamos pensar nas mulheres. Quantas mulheres nós temos? Metade do mundo é mulher. E as mulheres, muitas das vezes, vivem ali sobrecarregadas, prisioneiras, né? Sem autoestima, né? Tenho conversado muito com muitas mulheres na faixa dos 40, 45 anos que estão assim extremamente insatisfeitas com seus relacionamentos, com a sua e dá uma outra live também. Isso dá uma outra live muito boa também. Não é meu lugar de fala, mas assim, tenho conversado muito com muitas mulheres que de fato estão querendo dar um outro sentido para a vida, redescobrir a vida, né? Aos 40, como se diz, a vida começa aos 40, né? Então, de fato, também é uma minoria também que precisa se empoderar urgentemente, porque o patriarcado, né, que a gente fala, né, para quem não sabe, nessa essa posição machista em que o homem manda, em que o homem tem o dinheiro, em que a mulher só tem que estar servindo, né? Isso também já não dá mais,
não dá mais, as mulheres estão querendo realmente ter o seu papel, né? O feminino, na realidade, né, é o feminino que come o homem, né? Não é o homem que come a mulher, na realidade é a mulher que tem o poder, de fato, né? Então as mulheres foram criadas nesse ambiente em que o pai, né, o homem, trouxe essa ideia de que não, o homem é que manda. Não, na realidade a mulher é que faz a coisa acontecer. Só que elas acham que o poder está no homem, que o poder está no falo, e não naquilo que elas têm, né? Então também é um tema muito importante que assim que é uma outra faixa também de minoria que aí a questão da mídia também, né? Entra um ponto muito importante que a mídia também explora muito essa posição das mulheres também. Como diz, o melhor mercado é a mulher, porque diante de tantas questões, tantas opressões, tanta opressão que ela vive, né? Ela acaba gastando mais, se embelezando mais para estar sempre um pouco acima, sempre um pouco acima, sempre estando preparada para esse homem que vai completá-la. E na realidade é o contrário, né? Você pode não ter um pai, mas todo mundo tem uma mãe. Todo mundo veio de uma mulher, né? Todo mundo veio. Você precisa de um homem para poder fecundar? Sim, mas nem necessariamente aquele homem vai aparecer, mas a mãe sempre vai aparecer, né? Então, na realidade, o poder está com a mulher. O poder não está com o homem. Tanto é que a gente sabe que tem culturas que já traziam a mulher em outro patamar, mas isso foi sendo modificado com o tempo, né? Então a gente vê que hoje a gente tem uma sociedade extremamente machista, extremamente que não nos representa. Isso não faz sentido nenhum, essa posição da mulher como subserviente, né, com a autoestima lá embaixo. Muito pelo contrário. Então mulheres se empoderem, tá? Busquem seus direitos, busquem sua posição na vida realmente. Vocês importam, vocês têm valor, né? E não se deixe subjugar mesmo. Não se deixem, porque a vida é muito curta. Vale a pena viver outros patamares, né? Do que ficar apenas ligado ali àquele homem que te completa. Né? Dei o recado. Então, já 1 hora e meia de live. Nossa, Nossa, foi muito sério? bem. Meu Deus. Meu Deus, foi muito bem participado, bem compartilhado. Queria pedir, Daniel, fizesse aí rapidamente suas considerações finais para a gente já ir encerrando, né? Muita alegria, muito bom, muito bate-papo mesmo, muito Foi bacana. muito bom o papo, viu, Cláudio? Nossa, assim, eu quero, assim, terminando esse momento, você começou a live com a pergunta, né? Quem cuida de quem cuida, né? Então, eu fiz um pequeno vídeo uns dias atrás sobre cuide de você, né? Cuide de você que fica tudo bem, né? Então, eu tenho dito isso com os meus pacientes quando eu atendo, né? Que no final das contas só existe eu, só eu é que existo. O outro não existe na realidade, né? O outro é uma produção da nossa mente, da nossa psique, né? A importância que a gente dá, o valor que esse outro tem. Então, cuide de você, porque se você estiver bem, tudo vai correr bem ao seu redor, com certeza, né? Então, eu queria deixar esse recado realmente nesse momento. Cuide de quem você é, reveja os seus sentimentos, seus pensamentos, busque ajuda se for preciso, né? Se eu puder ajudar em algo também, estou à disposição, né? Meu perfil no Facebook tem aí na live, tem no Instagram também, Daniel Pedrosa. Estou à disposição, né? Então, se alguém precisar, mas assim, busque ajuda realmente nesse momento, porque viver é muito bom, mas viver com qualidade é melhor ainda, né? Viver feliz é melhor ainda. Ó, de tudo que nós discutimos aqui, Hum, eu tirei aqui algumas dicas de tudo que nós falamos para sintetizar nossa live no final. Primeira hum. dica, nós falamos aqui: foque apenas no que você pode controlar. Não queira Isso. ter o controle de tudo. Quem tudo quer controlar acaba não controlando nada. Então, você não pode controlar a pandemia, você não pode controlar a quantidade de trabalho, mas você pode controlar as suas reações em relação a isso. Então, foque apenas no que você pode controlar. Faça exercício em casa, que seja na frente da televisão, se exercite, queime energia, isso faz bem, isso oxigena o cérebro. Evite exageros, exagero de trabalho, exagero de comida, exagero de televisão. Evite exagero para se dedicar a você mesmo. É impossível você não se estressar.
gerencie seu estresse, né? Deixa seu estresse no nível que este estresse não te provoque danos. Então, vá fazer meditação, vá respirar, vai orar, ou vá mesmo fazer exercícios físicos. Tenha boas conversas, bons diálogos. Aqui, ó, estamos aqui com o Daniel tendo uma boa conversa que enriqueça. Procure diálogos positivos. Uma amiga minha foi, esses dias estava me falando, eu estou muito triste, deprimida. Falei, por quê? Porque eu fui aconselhar uma pessoa, fiquei ouvindo ela, fiquei mais triste ainda. Entendi. Então, não queira dar conta do que você não dá conta, né? Vai ter boa É, conversa, vai ouvir coisa boa. Está com uma amiga, estou com um problema muito grave. Fala com ela, procura ajuda especializada, que eu também tenho os meus, né? Então, não queira ouvir se você não está preparado. Vai reconhecer seus limites, vai dizer que não, né? E ajude quem precisa, né? Se você é, puder ajudar alguém, né? Se você puder ajudar alguém que precisa, no que você tiver para oferecer, né? Faça. Isso torna a vida da gente muito mais feliz. Quero então agradecer grandemente a presença de cada um de vocês, das colocações, das intervenções, das perguntas. Quero assim agradecer imensamente a Daniel, que veio aqui certeiro com as suas ideias, suas colocações. Quero já deixar aqui de pronto o convite a vocês para a live na próxima semana, onde nós vamos. O título da live, que é inclusive um artigo que eu estou escrevendo para um jornal na USP, entre monumentos e movimentos. Entre monumentos e movimentos. A representatividade nos espaços públicos de Santana de Parnaíba. Vai ser muito bacana, teremos historiadores, teremos psicólogos e pessoas para debater conosco, tá bom? Muito, muito, muito obrigado. Aquele abraço. Fique firme. Em pé. Tchau, tchau, tchau para Cláudio. vocês. Obrigado. Um abraço a todos.